Fala galera, bem-vindos a mais uma aula da Sparta Academy e também do Clube Esparta. Nós estamos chegando na reta final dessa série de aulas sobre os sistemas de treino e como implementá-los na prática. E essas próximas aulas nós iremos falar dos dois sistemas de treino que foram organizados e estruturados por Mike Mentzer. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema de treino Infitonic Training. E numa próxima aula nós iremos falar sobre o One Contraction. E esses dois sistemas de treino que foram organizados por Mike Mentzer era para elevar o nível de intensidade do treinamento. Chegou um ponto onde Mike Mentzer estava treinando que ele fez a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para deixar o meu treinamento mais intenso, mais difícil? No auge do seu condicionamento físico, Mike Mentzer aplicava o sistema de treino de rest pause. Nós já falamos aqui nessa série de aulas sobre o rest pause. Ele é um sistema de treino muito difícil e um dos mais eficientes que a gente tem, quando o assunto é treinar em alta intensidade. E chegou um ponto onde Mike Mentzer estava muito bem no seu auge físico e a sua recuperação estava extremamente eficiente, aonde dava para aumentar a intensidade do seu treinamento. Então, Mike Mentzer fez a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para elevar a intensidade do meu treinamento? Com isso, Mike Mentzer pensou, organizou e estruturou esses dois sistemas de treino, que é o Infitonic Training e o One Contraction. A aplicação desses sistemas de treino é extremamente difícil e não deve ser implementados por iniciantes. E também intermediários têm que ter uma certa cautela. Esses sistemas de treino, ele é extremamente válido para quem é já profissional ou tem longa data de treinamento, que são extremamente experientes, porque ele é difícil de fazer, eleva muito a intensidade do treinamento e precisa ter uma noção, uma consciência alta ali para a aplicação do sistema de treino. Se você errar no sistema de treino, principalmente no Infitonic Training, você aumenta muitas chances de lesões, porque ele vai receber uma sobrecarga na negativa, né, na fase negativa, com repetições forçadas. Então, olha só, o tema da nossa aula hoje é sobre o Infitonic Training, tá? E o que seria o Infitonic Training? Também conhecido como treinamento infitônico. Esse sistema de treino, ele recebe as mesmas características do rest pause. Nós temos lá a nossa aula do rest pause, tá? Vocês podem ter acesso aí e assistir a aula do rest pause. E o rest pause ele significa da seguinte forma: você vai fazer o seu sistema de treino até a falha muscular momentânea, pelo menos, vai dar 10 segundos de descanso e depois refazer o sistema de treino até a falha muscular momentânea. Se for necessário, no próximo bloco, depois de 10 segundos de descanso, você pode reduzir um pouco a sobrecarga para continuar o sistema de treino e ali fazer até a falha muscular momentânea novamente. Já no Infitonic Training, ele vai ter essas mesmas características, só que será necessário o auxílio de um bom parceiro de treino ou um treinador, porque você vai fazer a sua contração de forma sozinho, então você tem que ajustar a sobrecarga para que você consiga fazer a contração muscular sozinho, só que aí com um parceiro de treino ou um treinador vai ser implementado negativas forçado. Então o parceiro de treino ali, o treinador vai empregar um esforço para que você receba uma sobrecarga maior na negativa. Só que olha só, o Infitonic Training tem um diferencial. Não é somente você segurar o peso e ir abaixando de forma lenta, tá? A fase negativa ali, segurando ela, mantendo ela. Não é isso. É necessário você implementar um esforço como se fosse uma batalha para não ser vencido por essa resistência na fase negativa. Ou seja, na hora que o seu treinador estiver empurrando para baixo a fase negativa do sistema de treino, você vai implementar com ele uma batalha, onde você vai sempre tentar voltar ao pico de contração. Então, de acordo com que ele vai vencendo a resistência, porque vai ter a carga do aparelho, do exercício, tá? E a sobrecarga do treinador empurrando o peso para baixo. E você vai se esforçar ao máximo como se fosse uma luta, uma batalha para vencer essa resistência, voltando ao pico de contração. É claro que você não vai resistir isso daí, porque tem a carga do exercício ou do aparelho, mais a carga implementada ali pelo treinador, correto? Então,
Ao longo do tempo, você não vai vencer essa resistência, será muito difícil. Só que você vai conseguir bloquear para que essa negativa seja rápida. Então, você vai deixar ela de forma lenta. Então, olha só, a implementação eficiente do Infitonic Training é você fazer uma fase de contração muscular lenta, tá? Em torno ali de 4 segundos, 2, 4 segundos. Então, você vai fazer a contração, né, na fase negativa, na fase de contração. E aí, na fase de negativa, você vai deixar ela um pouco mais lenta, porque vai ser travada essa batalha. E ali na fase negativa vai ser acima de 4 segundos. Enquanto o treinador está empurrando para baixo, você vai estar se esforçando ao máximo para voltar para cima. E olha só, é extremamente necessário ter um bom parceiro de treino ou um treinador experiente com o sistema de treino, porque você vai fadigar e na próxima repetição sua você já não vai ter o nível energético suficiente para segurar o peso como você fez na primeira repetição, tá? Quando você aplicar isso daí na prática, você vai entender de fato o que eu estou querendo dizer. Então imagina só ali no seu treinamento, você vai fazer a primeira contração, e aí você faz sozinho, beleza. Aí o treinador vai implementar a negativa para você segurar ao máximo e tentar voltar, criando assim uma batalha de resistência contra o treinador. E aí ele vai vencendo a fase negativa e você vai se esforçando ao máximo para voltar ao pico de contração novamente. Na hora que ele fadiga, ele vai deixar você sozinho e aí você vai fazer a contração muscular novamente. Por isso que é necessário ter a carga ajustada, tá? E geralmente essa carga para fazer a contração muscular sozinho no Infitonic Training, às vezes tem que ter um reajuste deixando ela um pouco mais leve. E aí você vai fazer sozinho novamente e aí vai ser travado novamente a batalha, onde o treinador vai empurrar a fase negativa e você vai tentar ao máximo voltar novamente o peso. Só que aí já na segunda repetição, isso já vai estar muito mais difícil, porque você foi desgastando a primeira repetição. E na hora que você vai para a terceira repetição, quase você nem consegue fechar novamente sozinho para o pico de contração. Quase nem consegue fazer a contração muscular ali com aquela carga. E aí, às vezes, já começa a ser necessário ter um auxílio de repetições forçada do treinador ali, que aí ele vai te ajudar a chegar no pico de contração para fazer novamente essa negativa forçada. Então, à medida que você vai fazendo as repetições, o treinador experiente com o sistema de treino vai implementando menos esforço na fase negativa. A primeira repetição, no vídeo que eu vou mostrar, vocês vão perceber isso aí, na primeira repetição o treinador se esforça muito para vencer a batalha, para empurrar a fase negativa, porque eu vou estar batalhando contra essa resistência de fato. Já nas últimas, ele tem que implementar menos esforço. E aí que está a diferença de um bom parceiro de treino ou de um treinador experiente na aplicação desse sistema. Porque se você errar na aplicação do sistema, você aumenta muito as chances de se machucar, de ter uma lesão ali mais séria, ou perde muito a eficiência do treinamento, porque a fase negativa tem que ser feita de forma lenta, mais lenta do que a concêntrica. Então, ali no primeiro momento, o esforço do treinador vai ser extremamente alto. Na medida que eu vou cansando, de acordo com o que vai sendo realizado as repetições, a implementação do esforço do treinador tem que ser menor para continuar sendo de forma lenta. Se ele implementar o mesmo esforço que ele fez na primeira repetição, ou um esforço muito alto, rapidamente eu vou chegar à falha total. E aí vai ser feito de forma rápida a fase negativa. E a fase negativa tem que ser feita de forma lenta, para que dá tempo suficiente de você mandar impulsos do sistema nervoso central para realizar as contrações musculares intensas para tentar voltar ao pico de contração. Então, de acordo com o que vai sendo feita a fase negativa de forma lenta, o praticante que está fazendo o exercício vai tentando se esforçar ao máximo como uma batalha para chegar até o pico de contração. Então, essa é a intenção desse sistema de treino Infitonic Training. Certo, pessoal? E aí, como as mesmas características do rest pause, então você vai fazer a contração muscular, vai receber essa sobrecarga na negativa, e aí você vai se esforçar ao máximo para voltar ao pico de contração de novo. Ali, nesse primeiro momento, então, o treinador vai estar fazendo uma sobrecarga bem mais alta. Na segunda repetição, você fecha sozinho de novo, e aí você vai receber essa sobrecarga na negativa. Chegou lá no início do movimento, contrai de novo.
À medida com que você vai desgastando, será necessário repetições forçadas para chegar até o pico de contração e novamente receber um esforço ali na negativa do treinador e você criando essa batalha. Quando você chegar na falha total da musculatura, que você não consegue realmente segurar, que chegou realmente na falha total da musculatura, aí nas mesmas características lá do rest pause, você dá 10 segundos de descanso e novamente tenta realizar o sistema de treino, fazendo a contração ali do exercício, certo? E aí de novo vai ser implementado a sobrecarga na fase negativa. E claro, o treinador experiente vai estar controlando essa sobrecarga para que não seja muito mais alta, aumentando as chances de lesões ou fazendo a fase negativa de forma muito rápida. Depois que você falhou totalmente de novo, a intenção, lembrando sempre, a intenção do sistema de treino tonic training é ir além da falha muscular momentânea, chegando até a falha total da musculatura. Então ali, depois que você deu a pausa de descanso e você chega à falha total novamente, você pode estar reduzindo a sobrecarga, dando 10 segundos de descanso novamente e fazendo a realização do sistema de treino. Então, pode perceber que é nas mesmas características do rest pause. A diferença, então, vai estar sendo na atrelação, onde vai ser atrelado a negativa forçada, onde você vai criar uma batalha contra o treinador ou parceiro de treino, correto? E aí a intenção, então, é chegar até a falha total da musculatura. O rest pause, às vezes você pode implementar ele fazendo somente até a falha muscular momentânea. Então você falhou a fase muscular momentânea, se esforça ao máximo para tentar outra repetição e não consegue, e ali você para dar os 10 segundos de descanso. Já no treinamento infitônico, né, que o Mike Mentzer chama de infitonic training, você vai chegar realmente na falha total da musculatura. E lembra nas outras aulas que eu passei para vocês? Nós temos os 3 níveis de força. O mais fraco é a contração muscular. O segundo mais forte é a fase isométrica. E o terceiro mais forte, que é a nossa força muscular mais forte, é a fase negativa. Então a gente sempre tem uma resistência maior na fase negativa e sempre conseguimos tolerar uma sobrecarga em peso, quilos, né? Mais alta do que somos possíveis em movimentar o peso, né? Fazer a contração muscular. Então nós somos mais fortes na fase negativa. Com isso em mente, foi por isso que Mike Mentzer estruturou esse treinamento infitônico. Se eu sou mais forte na fase negativa, então depois que eu cheguei no pico de contração, para conseguir voltar ao ponto inicial do exercício, passando pela fase negativa, é necessário então um esforço mais alto. E aí, esse esforço mais alto é uma carga mais alta. É por isso que aí o treinador faz a negativa forçada. E aí ele tenta batalhar contra essa resistência aí, tá? Contra essa negativa forçada, para tentar voltar ao pico de contração novamente. Assim, pode perceber que em vários pontos do exercício vai ter até a fase isométrica. Porque enquanto o treinador está tentando empurrar para baixo, o praticante está tentando voltar para cima. E ali tem pontos utilizando pontos de isometria. O que acontece é estimulando mais ainda o nosso segundo nível de força, até ser fadigado e ir para a fase do terceiro nível de força, que é a negativa, e ali então vai ser chegado à falha total. Então esse sistema de treino, ele é um dos mais intensos que tem, sendo feito de forma correta, ele é brutal, porque você vai tentar fazer a contração muscular, vai ter o ponto de isometria e você vai fazer a fase negativa de forma lenta, chegando até a falha total, porque você está implementando esforço máximo e recebendo ainda negativas forçadas. Então, olha só, não é somente segurar o peso, e sim batalhar para vencer aquele peso, né? Então, essas são as características do infitonic training. E como nós somos mais fortes na fase negativa, e a fase negativa ela é a mais importante para receber estímulos para hipertrofia muscular, porque é onde tem as microlesões ali, né, com maior magnitude, são causadas mais microlesões, isso estimula mais a hipertrofia muscular. Esse sistema de treino, implementado na prática, poderá necessitar de maior tempo de descanso, de recuperação, de um treino para o outro. Então, o infitonic training, mesmo que você for atleta, mesmo que você for um praticante experiente, ele não é recomendado ser aplicado por um longo período de tempo,
tá? Porque ele é intenso de verdade, ele é difícil de fazer, dói muito a musculatura, dá um grande pump, dá um grande inchaço, porque o esforço é extremamente alto, só que ele ao longo do tempo, sendo implementado com tanta frequência, te levará rapidamente ao overtraining, ou poderá causar realmente lesões, porque o esforço é extremamente alto. Além do mais, que na implementação desse sistema de treino necessitará de um tempo maior de recuperação. E se vai necessitar de um tempo maior de recuperação, às vezes a pessoa pode errar nesse tempo de recuperação, voltar a fazer, que é o que acontece em aumentar mais ainda as chances de overtraining, que é o excesso de treinamento, ou lesões, tá? E é exatamente por isso que no momento você não vê tantas pessoas implementando o sistema de treino de Mike Mentzer, esses dois sistemas de treino que são extremamente intensos, que é o Infinitic Training, que é o da aula de hoje, e o Omnicontract, que nós iremos falar numa próxima aula. Então, tomem cuidado na hora de aplicar esse sistema de treino, tá? Ele é válido, ele é eficiente, fazendo de forma correta e com prudência, ele é seguro, só que não é recomendado fazer com tanta frequência, tá? Além do mais, que para utilizar esse sistema de treino, você precisa realmente ter um bom parceiro de treino ou um treinador experiente com o sistema de treino, tá? Vamos ver aqui na prática como esse sistema de treino é implementado. Vou dar umas explicações aqui para vocês também. Vamos ver como que esse sistema de treino é implementado na prática para entender de fato como que ele funciona. Sistema de treino Infinitic Training, que é o treinamento infitônico. Mike Mentzer queria elevar o nível de intensidade do seu treinamento. Assim, ele ajustou esse método de treinamento que tem as mesmas características do rest pause. A diferença é que na fase negativa vai ser implementado uma tensão mecânica, ou seja, repetições forçadas. Só que a diferença é que no Infinitic Training, o praticante que estiver fazendo a realização do movimento vai criar uma batalha de resistência contra o seu treinador ou parceiro de treino que vai estar implementando umas negativas forçadas. Isso vai elevar muito a intensidade do treinamento, principalmente na fase negativa. Para a realização desse sistema de treino, tem as mesmas características do rest pause, onde a contração será feita de 2 a 4 segundos, de forma até que lenta, e no pico de contração, o praticante vai fazer uma contração intensa de forma isométrica e o treinador ou parceiro de treino vai começar a implementar uma tensão mecânica. A fase negativa deve ser mais lenta, em torno de 4 segundos para cima. Só que vai ser criada uma batalha, onde o praticante vai criar uma grande resistência para o peso não voltar à fase negativa e o treinador ou parceiro de treino vai começar a implementar força suficiente para abaixar o peso na fase negativa. A diferença, então, nessa fase do Infinitic Training é essa batalha contra a resistência na fase negativa. Isso dá as características de uma intensidade de treino muito mais elevada. Vamos ver como funciona esse sistema de treino Infinitic Training na prática. Olha lá, pessoal, eu vou demonstrar aqui para vocês, ó, no Pack Deck, tá? Para ficar fácil de vocês compreenderem, fácil para gravar e também fácil para o treinador ali implementar o esforço. Ó, pode perceber que eu ajustei a carga para fazer a contração muscular sozinho e o treinador Léo, ó, tá me auxiliando na execução do sistema de treino. Olha lá, ele tem um esforço mais alto ali na implementação desse sistema de treino, ó. Ali, então, ele fez um esforço mais alto. Estou na segunda repetição, ó, ele ainda mantém um esforço de contração, de repetições forçadas na negativa alta. Então, ele está fazendo ali, ó, negativas forçadas de uma forma mais alta, né, com esforço mais alto. E ali agora, ó, ele começa a implementar menos esforço. Pode perceber, ó. Eu ainda estou fazendo a contração sozinho, só que ele começou a me dar um auxílio agora, ó. Olha lá. E agora está se tornando mais difícil ainda. Já, ó, falei totalmente. Percebe que realmente eu falei totalmente, ó. 10 segundos de descanso igual o rest pause. E novamente, ó, a carga está ajustada para eu fazer a contração sozinho. E aí depois ele vai começar a implementar
as negativas forçadas, ó. E eu tô travando a batalha, ó. Até chegar à falha total da musculatura, pessoal, ó. Vamos ver. Ó. Vou fazer a diminuição da sobrecarga. Igual o rest pause, ó. Diminuir a carga e vou dar 10 segundos de descanso. Ó, podem perceber que agora ele está implementando menos esforço para fazer a negativa forçada. Não pode ser O implementado. sistema de treino Tonic Training, ele já é aplicado desde a primeira repetição. Pode ver no vídeo que na hora que eu faço a primeira repetição, o treinador Léo me auxilia a fazer a fase negativa e eu crio uma resistência, como se fosse uma batalha com ele. Principalmente na primeira repetição ali, ele faz muita força para vencer o peso. E eu estou resistindo e tentando contrair de volta. É claro que à medida que vai fazendo a fase negativa, se torna muito mais difícil para eu voltar o peso de novo, mas eu faço toda a força possível para tentar chegar de volta ao pico de contração. Não consigo, porque tem a carga do aparelho e a carga que ele está implementando para chegar até a falha total. Assim que eu termino de fazer a fase negativa, eu tento contrair de novo com a fase que eu ajustei para fazer a forma concêntrica. Já se torna muito difícil fazer a realização da contração muscular, porque é o primeiro nível de força e o mais fraco que nós temos. E aí eu chego no pico de contração de novo, na hora que o Léo, o treinador, vai começar a implementar a fase negativa, eu crio a mesma resistência, só que aí ele já tem que ir controlando a força, porque ele vai precisar colocar menos força possível para que eu não corra nenhum risco de se machucar. Então é por isso que é importante ter um treinador experiente para a realização desses últimos sistemas que nós estamos mostrando aqui na série. E à medida que eu vou fadigando, menos força ainda ele vai implementando. Quando eu chego na falha, ele me auxilia a fazer de novo o pico de contração com repetição esforçada. Para novamente eu segurar a fase negativa e ele implementar a sobrecarga na negativa. Na hora que eu atingir a falha total, eu vou dar 10 segundos de descanso, das mesmas características do rest pause, e voltar a fazer as repetições novamente. Pode perceber que como nós temos 3 níveis de força e a fase negativa é a mais forte, na hora que ele vai implementando a sobrecarga, eu consigo resistir bastante. Mesmo que seja impossível depois eu fazer a contração muscular de forma sozinho. E à medida que vai chegando até a parte mais alongada da musculatura, ainda tem força muscular, onde é os pontos mais difíceis de quebrar essa resistência para chegar à falha total. O exercício ele só para quando você realizou realmente a falha total da musculatura, falhando em todos os ângulos do exercício. Esse é a essência do Infitonic Training de Mike Mentzer. Então, pessoal, vocês viram aí a aplicação do sistema de treino na prática. Deu agora para ter uma noção de como que isso daí funciona na prática e dá para perceber que realmente é difícil, não é simples e fácil implementar esse sistema de treino. Então, ó, vocês podem ver lá que na hora que eu fui utilizar o sistema de treino na prática, eu deixei a carga que eu consiga fazer a contração muscular sozinho ali, tranquilo. Então, fiz ela. E aí o treinador Léo começou a implementar a negativa forçada para voltar o peso para baixo. Eu gravei no Pack Deck ali, tá? O exercício para peitoral, porque fica fácil ali para eu mostrar para vocês como que funciona o sistema de treino na prática e também para o treinador conseguir ali implementar os esforços para que vocês percebam a dificuldade e como que é a aplicação em todo o sistema de treino, desde o início até o final. Mas você pode implementar esse sistema de treino em diversos outros exercícios, tá? São as mesmas características, os mesmos princípios, tá? Não muda nada. Mas é que fica fácil ali de gravar. Então, ó, eu fiz a contração muscular e aí então o treinador ele implementou a negativa forçada. Podem perceber que eu fiz o movimento de forma lenta, tá? Com tranquilidade na contração, e aí a negativa foi mais lenta ainda. E o esforço implementado para o treinador foi extremamente alto ali na primeira repetição. Ele até comentou comigo que fazer as primeiras repetições, as duas primeiras,
ele teve que empregar bastante esforço. Foi difícil, até ele cansou. Então acaba cansando até mesmo o treinador. Por isso que precisa ali de um treinador experiente, tá? Ali ele colocou bastante esforço, então. Na terceira, quarta repetição, eu já estava tendo até dificuldade para fazer a contração muscular, de volta ali no pico de contração. E ali, então, às vezes é necessário ter umas repetições forçadas, para que ele me auxilie a chegar até o pico de contração, tá? E aí ele começou a implementar menos esforço. Se ele implementar muito esforço ali, igual ele fez na primeira e segunda repetição, rapidamente eu chego à exaustão e vou até a falha total da musculatura. Então, e esse não é o princípio. O princípio é manter de forma lenta eu tentando reverter esse movimento, chegar de volta ali ao pico de contração. Então, de acordo com o que eu estou realizando a fase negativa, eu estou me esforçando de fato, estou tentando contrair fibras musculares, estou tentando mandar impulso elétrico do sistema nervoso central para fazer a contração dessas fibras musculares. Então, eu estou como uma batalha mesmo, tentando voltar até o pico de contração. Só que ali eu já não estou tendo mais força e nem energia suficiente para isso. Então aí ele começa a implementar menos esforço para fazer a fase negativa de forma lenta e eu implementando esse esforço de reversão ali para a fase da contração muscular. O exercício ele para quando chega até a falha total da musculatura. Quando 1 segundo ou menos de 1 segundo eu não consigo segurar nada e logo já volto até a parte inicial do movimento. Então isso demonstrou que aconteceu a falha total da musculatura. Quando acontece a falha total da musculatura, aí então eu paro por 10 segundos. Ali eu dou um tempo de recuperação de 10 segundos, igual o rest pause, e volto novamente. Depois de dar um pouco ali essa pausa de 10 segundos, parar um pouco aquela queimação, aquela fadiga extrema, porque o peitoral ali estava realmente rachando, né? Queimando pra caramba. Aí eu consigo até fazer a contração novamente, e ali ele começa a implementar a negativa novamente, negativa forçada novamente. Aí eu vou fazendo até atingir a falha total. Dou 10 segundos de descanso de novo, reduzo um pouco a carga e faço novamente. Então vocês podem perceber que no início do sistema de treino ele está implementando muito esforço, e à medida com que vai sendo feito o sistema de treino, o treinador tem que implementar menos esforço. Não ter um treinador experiente, um bom parceiro de treino para fazer esse controle da força na fase negativa por todo o sistema de treino pode trazer riscos de lesões. Então tomem cuidado, tá? Agora, quando você está com um treinador experiente que sabe o que está fazendo, implementando o esforço ali de forma correta, desde o início até o final do treinamento, do sistema de treino, aí você vai perceber que é um sistema de treino muito válido, que dá para fazer, que sendo feito de forma prudente, ele é seguro, mas aí você vai perceber bastante pump, você vai perceber muito cansaço também, e vai perceber no outro dia assim que ainda a musculatura parece até que está fadigada e inchada, porque ele dá um bom estímulo para a hipertrofia muscular. Certo, pessoal? Então, esse foi o sistema de treino Infitonic Training. Façam ele na prática, mas sempre faça ele se tiver um bom treinador, tá? Um parceiro de treino ali experiente, para não correr nenhum risco, certo? E, como eu falei na nossa aula, ele é um sistema de treino que não deve ser implementado sempre, tá? Com tanta frequência, esse sistema de treino rapidamente vai te levar ao overtraining. Só que ele é muito bom, dá um bom pump e estimula muito a força e hipertrofia muscular. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, sistema de treino Infitonic Training, que é o sistema de treino mais avançados de Mike Mentzer. E nós nos vemos na nossa próxima aula, onde eu irei falar sobre o Only Contraction, que é todas as contrações, também estruturado, organizado e implementado por Mike Mentzer. Um abraço a todos aí e fiquem com Deus.